Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Recentemente, uma aluna de apenas 15 anos, de uma escola aqui de São Paulo, o Mackenzie, precisou ser internada em um hospital psiquiátrico devido ao racismo que sofria diariamente na escola. No programa de hoje, vamos falar sobre racismo e desigualdade na sociedade brasileira. Desde a escravidão até os dias de hoje, a ausência de políticas públicas de inclusão social provocaram um processo de marginalização de negros, indígenas e outros grupos étnicos raciais na sociedade. Para falar sobre o tema, eu vou receber o professor Alessandro de Oliveira dos Santos. Ele é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Olá, Alessandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O professor Ricardo Alexindo Ferreira, jornalista e professor associado, livre-docente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Alexandre, no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Alessandro, você fez uma pesquisa muito importante, eu queria saber um pouco sobre esse estudo realizado, né, sobre os limites e as possibilidades dos estudantes negros no ensino superior. Tá bom. Inicialmente, eu gostaria de dizer umas palavras a respeito do título do programa Brasil ODS, né, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, mas eu gostaria de começar dizendo, né, que esses ODS, que são 17, e o Brasil propôs um 18, que se refere à igualdade racial, eles são marcos regulatórios que são assinados por diversos países, e esses marcos regulatórios operam como diretrizes para a produção de políticas que, por sua vez, produzem programas, né? Programas e projetos, programas de inclusão digital, programas de ação afirmativa. Mas nós temos um outro marco regulatório que é importante trazer aqui, que é também promulgado pela ONU, que é a década do afrodescendente. Nós estamos, no ano de 2014, a ONU promoveu a década do afrodescendente, que duraria de 2014 até 2025, e em 2025 foi renovado até 2034, por conta da pandemia e por conta também de não se atingir determinados objetivos que se relacionam com a década. Os principais objetivos são promover o reconhecimento da população negra, promover a justiça para a população negra e promover o desenvolvimento. Tá? A nossa pesquisa, ela teve início em 2019 e ela foi concluída em 2024, e nós tivemos a oportunidade de investigar, né, o bem-estar subjetivo de estudantes da Universidade de São Paulo, brancos, negros, amarelos e indígenas, e depois aprofundamos em realizando entrevistas com estudantes negros que participaram da primeira fase da pesquisa, e também grupos focais com estudantes negros, que também participaram da primeira fase da pesquisa. Então, ela está estruturada em aplicação de uma escala, que é uma escala de bem-estar subjetivo, que é uma fotografia. A primeira vez que a gente aplicou essa escala foi em 2020, no período da pandemia. E o que revelou essa fotografia? Então, o bem-estar subjetivo, ele visa você, de alguma forma, tirar uma fotografia sobre como a pessoa está avaliando o seu próprio nível de satisfação com a vida. Então, ele envolve afetos
positivos, afetos negativos e uma avaliação sobre a satisfação com a vida. Isso é feito através da aplicação de um questionário com diversas afirmações. Então, nós aplicamos para 634 estudantes da Universidade de São Paulo, os mais diferentes cursos, em 2020. E reaplicamos a escala em 2023, no período fora da pandemia, para 597 estudantes universitários também da USP. Esse tema sempre foi uma preocupação sua, Alexino? Sim, foi sempre uma preocupação, e eu penso que a questão aí envolvendo a questão da autoestima, a questão do autoconhecimento, a gente pode fazer uma transição pela questão da mídia, da comunicação, né? Uma vez que as pessoas elas vão se ver muito nesses tipos de veículos, né? Aí, entendendo mídia, o próprio jornalismo, a própria publicidade, o cinema, telenovelas, assim por diante. Então, a partir do momento em que os indivíduos eles não se veem dentro desse processo, eles acabam tendo um certo adoecimento mental, porque não tem uma referência positiva a respeito. E eu venho pesquisando isso há alguns anos e tenho percebido que nesses últimos anos, vamos colocar aí, nesta última década, a presença, por exemplo, de grupos das diversidades nos veículos de comunicação tem sido mais constante. Então, assim, dá uma sensação de que existe aí uma voz, uma fala dentro desse processo. Mas ainda nós estamos distantes de ter isso revertido, porque na história do Brasil, que foi um país escravizado, essas marcas ainda são muito profundas, né? Então, o racismo é algo muito presente. Mesmo que se tente criar uma imagem positiva, por exemplo, do negro, né, dentro das mídias, mas no dia a dia, essa imagem ela ainda continua muito permeada por estereótipos. Esse tratamento em relação a um jovem negro e um jovem branco, a gente assiste o comportamento do Estado, principalmente se expressando no comportamento da polícia, né? Ao abordar um jovem negro e um jovem branco, de uma maneira totalmente diferente. O sistema de cotas foi exitoso, já há mais de uma década, mas ainda precisa de ações afirmativas para que o jovem negro permaneça na universidade, Alessandro. É isso mesmo. Com os programas de ação afirmativa, nós conseguimos garantir, né, o acesso da população negra e indígena à universidade. Mas agora nós temos 2 desafios pela frente, que é a permanência dessa população e a sua titulação com êxito, que a gente chama de sucesso acadêmico, né? Então, teria que imaginar assim, acesso, permanência e titulação, né? Eu venho da psicologia social. Na psicologia social, a gente estuda a relação indivíduo-pessoa-sociedade. A gente estuda o fenômeno psicossocial, que é aquele fenômeno que é difícil de você dizer se a determinação dele é completamente social ou se a determinação dele é psicológica. São fenômenos de interface. Por que eu estou falando isso? Porque, do ponto de vista da psicologia social, é importante a gente abrir um pouco essa noção de racismo, né, para tentar entender melhor e diferenciar do que é preconceito, do que é discriminação. Não vou falar do ponto de vista da psicologia social, certamente não é um ponto de vista parcial, porque o racismo ele é uma ideologia, ele é uma estrutura, ele é um processo, ele é um modo de vida, ele é uma forma de aprendizagem. Então, é muito difícil para uma ciência só tentar pegar este grande fenômeno cultural, não é? A gente precisaria aí de um trabalho interdisciplinar. Outra coisa que eu acho importante a gente trazer aqui para o nosso diálogo, não é? Tem uma
diferenciação que o professor Lívio Sansone, da Bahia, faz entre racismo anglo-saxão, que seria baseado no binômio segregação-apartheid, e racismo católico ibérico, que seria articulado em torno das noções de intimidade, proximidade e violência. A maioria das teorias para compreender o racismo, elas foram feitas para compreensão deste racismo de binômio segregação-apartheid. Então, como nosso racismo, tomamos em consideração essa diferenciação proposta pelo professor Lívio Sansone, ele é de natureza católica ibérica, ou seja, ele articula intimidade, proximidade e violência. Desse ponto de vista, seriam só quando tivéssemos, ou seria mais evidente, quando tivéssemos situações de conflito ou de disputa, que os fenômenos psicossociais derivados do racismo, ou seja, o preconceito étnico-racial e a discriminação étnico-racial, eles se manifestariam, tá? Então, do ponto de vista da psicologia, primeiro a gente tem um sistema de crenças que as pessoas vão adquirindo durante o seu processo de socialização, né? Através da família, da escola, do mercado de trabalho, das religiões, das mídias, né? A partir desse sistema de crenças se formam estereótipos. Estereótipos, uma certa ideia de um conjunto fixo de determinadas características, não é? E bem generalizante. A realidade, cognitivamente, para o ser humano... Dá um exemplo de estereótipos, né? Para quem está nos ouvindo. Mas, olha, eu sou preconceituoso, eu discrimino, para ficar claro para o ouvinte, para o cidadão comum que está acompanhando o nosso programa. Certamente, eu vou tentar deixar bem nítido essa relação, né? E eu estava nesse caminho. Do ponto de vista da psicologia social, então, primeiro a gente tem um sistema de crenças. O sistema de crenças, ele produz estereótipo. Como eu estava dizendo, a realidade, a percepção da realidade cognitivamente para uma pessoa, ela é muito complexa. Então, o ser humano tende ao quê? A simplificar a realidade, né? São muitos estímulos. Para simplificar a realidade, ele vai se utilizar de estereótipos, que, por sua vez, derivam da onde? Derivam do sistema de crença dos sujeitos, tá? O estereótipo fala mais do coletivo, tá? Preconceito se forma a partir de estereótipos. Não dá, você pode ter uma situação onde você só tem um estereótipo, a visão estereotipada a respeito de determinados grupos. Mas, sem estereótipo, você não consegue formar preconceito. O que é o preconceito? O preconceito tem a ver com percepção, juízo e atitude de uma pessoa. A gente poderia dizer que o preconceito é a manifestação individual deste mega fenômeno cultural que é o racismo. A discriminação se refere à manifestação social. Qual é a diferença, então? Então, eu tenho uma determinada preconcepção, né? Preconceito, eu tenho uma determinada preconcepção que vem de um estereótipo que ela influencia na minha percepção, juízo e atitude em relação a determinados grupos e pessoas que pertencem a esses grupos. Quando eu sou um agente social, eu sou um policial, eu sou um médico, eu sou um guarda, eu sou um professor. Como eu tenho o preconceito, ao exercer esse papel social, eu mexo nas formas de tratamento e acesso. Por que eu tenho o preconceito étnico-racial? Quando eu estou exercendo meu papel social, eu atuo mexendo nas formas de acesso e nos modos de tratamento de populações, de pessoas que eu identifico, né, de forma automática e refletida, que tem aderência a este meu preconceito.
Bom, eu queria ouvir o professor Lexino. Lexino, que ações afirmativas seriam importantes para a gente começar a eliminar o preconceito e a discriminação que existe na sociedade brasileira em relação, por exemplo, ao jovem negro? A primeira coisa que eu penso é aquilo que tem sido muito falado nos últimos tempos, que seria aí a questão do letramento. Eu até colocaria, talvez, substituindo o letramento por uma nova consciência. É muito interessante que não adianta acreditar que apenas a escola, apenas a mídia vai poder reverter esse processo. Esse processo tem que passar por uma nova consciência, em que o indivíduo ele consiga realmente repensar a realidade em que ele está vivendo. Né? Então, por exemplo, a USP, em 2017, teve aí o início das políticas afirmativas, das cotas raciais. Né? No entanto, se a gente for olhar, por exemplo, os currículos, os planos de ensino, as referências que se tem, continua a mesma coisa. Então, ainda é um ensino muito eurocentrado, né? Poucos cursos têm colocado aquilo que seria chamado de decolonialidade, trazendo autores do sul global, então da América Latina, autores dos países africanos, autores dos países asiáticos mais pobres, né? Então, não adianta você ter uma mudança institucional, em que você vai ter ali o sistema de cotas, se o ensino continua da mesma forma, se as questões das diversidades e dos direitos humanos, elas não são colocadas como algo natural dentro desse ensino. Então, eu acredito que o grande desafio que se tem é ter um letramento das pessoas, né, em que elas possam ter uma visão mais crítica por elas mesmas e a partir daquilo que vai sendo dado para elas como conhecimento no processo de avaliação. Então, não adianta pensarmos na questão racial sem a criação dessa nova consciência. E eu, por exemplo, assim, eu estive durante 6 meses em Macau, na China, e percebi um fenômeno interessante. O racismo ele é muito permeado pelos traços fenotípicos, pela cor da pele. Então, mesmo em países asiáticos, aqueles países, por exemplo, como Filipinas, Timor-Leste, por exemplo, que vão para a China, essas pessoas que vão para a China ou vão para Macau, por exemplo, elas têm um lugar reservado historicamente dentro daquela sociedade. Elas vão ser babás, empregadas domésticas, operários, assim por diante. A cor da pele vai ser algo definidor nesse processo. E uma coisa que me impressionou muito, como o embranquecimento está presente nesses países asiáticos, né? E mesmo agora na Coreia do Sul, a gente percebe, né, o quanto de maquiagem que eles passam para ficarem cada vez mais brancos, ou então fazem cirurgia plástica para amendoar os olhos, né? Então, é um processo assim, que é meio desanimador, parece que há um retrocesso nisso daí. O racismo ele adquire, na contemporaneidade, um novo formato e ele vai se adequando a esse processo. Então, nós temos um racismo que ele não está enfraquecendo, pelo contrário, ele está se tornando cada vez mais forte. Todo esse processo leva o negro a ter uma baixa estima na nossa sociedade. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Um estudo conduzido no Centro de Estudos da Metrópole, um CEPID apoiado pela FAPESP, evidencia a desigualdade na acessibilidade a emprego entre ricos e pobres na cidade de São Paulo. Para calcular o indicador de acessibilidade,
o estudo considerou 3 variáveis: a localização dos postos de trabalho, a localização das residências e o tempo de viagem entre ambos. O documento mostra que chegar ao trabalho em até 60 minutos usando o transporte público é um privilégio para poucos na cidade de São Paulo. Cerca de metade desses empregos está acessível apenas para 16% das famílias da capital. Dentro desse grupo, 44% tem renda familiar acima de 10 salários mínimos e somente 20% abaixo de 3 salários mínimos. Os pesquisadores analisaram os instrumentos do Plano Diretor Estratégico da capital com foco na habitação para baixa renda e na redução da desigualdade de acesso a oportunidades de trabalho. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre racismo e desigualdade na sociedade brasileira, com os professores Alessandro de Oliveira dos Santos e Ricardo Alexino Ferreira. Vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Organização Mundial da Saúde aponta a perda de décadas na vida por causa de desigualdades. A Mônica Grayle, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde destaca que causas subliminares de uma saúde precária estão quase sempre associadas a fatores além do setor, como qualidade da moradia, educação e oportunidade de empregos. O documento Relatório Global sobre Determinantes Sociais da Equidade de Saúde mostra que esses determinantes podem levar a uma redução dramática da expectativa de vida em até algumas décadas nos países de rendas alta e baixa. Um dos casos citados pelo estudo é o fato de alguém que nasce numa nação com baixa expectativa de vida viver, em média, 33 anos a menos que um bebê nascido num país de taxa alta. Os especialistas da Organização Mundial da Saúde lembram que esses determinantes de equidade na saúde podem influenciar mais que os próprios fatores genéticos ou acesso a serviços de saúde. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirma que o mundo é desigual e que os locais de nascimento e crescimento, trabalho e envelhecimento têm poder sobre a saúde e bem-estar das pessoas. Para a agência, a desigualdade mata em grande escala. Mas ele acredita que pode haver mudança. O relatório da OMS recomenda estratégias baseadas em evidências e políticas que ajudem os países a melhorar os resultados do setor de saúde para todos. Uma das conclusões do estudo aponta para a relação entre os graus de desvantagem social e os níveis de discriminação. A saúde segue uma lógica social de que quanto mais sem recursos uma área é, mais baixos serão os salários de quem vive nela. Aqui também se calcula que os moradores daquele local terão menos escolaridade, uma saúde precária e menos tempo saudável de vida. Essa equação é ainda mais ampla em grupos discriminados e marginalizados. Um dos exemplos é entre os povos indígenas, que têm taxas mais baixas de expectativa de vida que pessoas não indígenas em países de alta e baixa rendas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Professor Alexino, quero um comentário seu. Como construir um mundo mais justo e igualitário diante dessa realidade? Aí você precisaria me explicar se você está pensando no universo da utopia ou da distopia. Né? Da utopia. O Thomas More, no século XV, né, ele cria a utopia, que para ele seria, vira um livro, né, que seria um país em que tudo poderia ser resolvido, né, e ele parte do princípio que isso é possível. Só que tem que o Stuart Mill, no final do século XIX, ele fala que o Thomas More estava enganado, né? Na verdade, só podemos entender os fenômenos pela distopia.
O que seria a distopia? É entender que o ser humano ele tem algumas distorções de caráter, é perverso, e que só a partir da compreensão desses fenômenos é que poderíamos buscar algumas mudanças, né? Então, do ponto de vista utópico, eu acho que é impossível, né? Eu acho que é impossível se pensar numa democracia racial, numa igualdade racial, ainda mais numa sociedade capitalista, né? O capitalista, ele é perverso, é um grande mal que existe dentro dos nossos sistemas. Então, é impossível pensar numa sociedade igualitária tendo o capitalismo aí como o principal sistema. Pensando pelo aspecto da distopia, o que a gente pode perceber que talvez possibilite a gente entender melhor o que está acontecendo, né? O racismo, ele só pode ser entendido como algo distópico, né? Algo em que se tenta eliminar o outro ou coisificar aí o outro, né? O processo de escravização todo foi marcado por essa característica. Mesmo as relações de trabalho na contemporaneidade, ela é marcada por esse viés escravocrata, né? Então, assim, você tem esse princípio muito bem definido. Então, quando se fala, por exemplo, a jornada 6x1, e tem os grupos dominantes dizendo que não querem que ela acabe, é justamente mostrando o quanto que é distópico, né? O quanto que o trabalhador ele poderia trabalhar que nem uma máquina e ter pouco aí o seu ócio, o ócio criativo, né? Que o Domênico De Masi já até falava sobre isso, né? Que todo ser humano ele precisa desse período de descanso. Então, antes assim, dele o Paulo Lafargue, né? Como? Antes dele, o Paulo Lafargue, Alexino. Muitas das trabalhadoras precisavam do tempo livre para poder ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente. E a gente vê o quanto que os grupos dominantes eles vão fazendo isso se inserir nesse inconsciente coletivo, né? Então, mesmo você tem aí a fábula da cigarra e da formiga, né? Que o tempo todo, há mais de um século, vem sendo colocada, né, de que a formiga trabalha e ela que está certa, a cigarra ela só fica cantando, ela que está errada e vai pagar por isso, né? Então, assim, a gente vai vendo que esse discurso, quem cedo madruga, Deus ajuda, todos esses tipos de questões vão sendo colocadas no dia a dia e a gente passa a acreditar que isso é verdade, né? Inclusive, eu fico até pensando o que leva uma pessoa que mora no extremo de São Paulo, vai trabalhar na área central, sai de casa umas 4h30 da manhã, volta para casa quase umas 11 horas da noite, e no dia seguinte volta até a mesma jornada, né? O que leva essa pessoa a ter esse tipo de comportamento, né? Como é que se dá esse processo? Por que fazemos o que fazemos? Então, eu acho que a única explicação para isso seria a distopia, né? Nós vivemos um sistema distópico em que o racismo não vai terminar, né? Acho que a gente precisa encarar, se não brigarmos muito por isso, né? Por isso que eu até acredito que precisamos talvez ter mais Malcolm X do que Luther King. Luther King ele é muito utópico, né? Ele é muito irreal, né? Acreditando que um dia seremos todos irmãos, todos juntos. Isso, dentro do sistema que vivemos, não é possível. Acho que Malcolm X ele dá mais explicação, precisaríamos ter questões mais enfáticas em relação ao racismo. Estamos percebendo que, na medida em que as diversidades elas avançam, o racismo também avança. Então, no sistema distópico, precisa ser um pouco mais pensar em ser um pouco mais agressivo, né? Então, assim, não é mais possível tolerar o que vem acontecendo, e o extermínio da população negra, por exemplo, ele é frequente, né? Está aí como uma realidade, né? Como mudar isso, eu sinceramente não sei. Atualmente, eu não consigo, pelo menos
nos lugares em que eu tenho passado, eu não consigo ver uma quebra desse sistema. Mesmo na USP, que tem aí o sistema de cotas, mas continua tudo a mesma coisa, né? As consciências não mudaram, elas continuam do mesmo jeito, e corre ainda o risco das pessoas negras que estão entrando dentro do sistema de cotas, que elas vão se adequando a esse tipo de pensamento perverso. Professor Alessandro, eu quero um comentário seu sobre a matéria, mas o Alexino trouxe várias coisas para a gente refletir. Mas a desigualdade provoca... O que a desigualdade provoca, o racismo provoca na saúde mental do homem negro, do jovem negro brasileiro? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu considero o professor Ricardo Alexino um realista, e que o tenho como mestre também dentro dos meus estudos. Com certeza. Então, dentro da minha perspectiva otimista, né, eu entendo que uma sociedade que respeita... Cortou o cara 2 vezes de novo. Para de cortar ele. Estou com o áudio aqui. Posso continuar? Por favor. Ah, tá. Não, eu fiquei com aquela sua pergunta, não é? Porque a gente fala muito do que é a desigualdade, que é quase uma noção contrafática, né? A gente passa muito tempo falando do que é a desigualdade, porque ela é central, né? Se refere a algo que é desigual no acesso às oportunidades, desigual no acesso ao patrimônio material e imaterial das civilizações humanas. Mas se a gente fosse falar da igualdade, e não partir do ponto de vista contrafático, né? O que é igualdade? Eu gosto muito do professor Márcio Gadotti, Faculdade de Educação, né? Foi professor lá, trabalhou muito tempo com o professor Paulo Freire, e ele costuma dizer que uma sociedade que valoriza a igualdade é uma sociedade que ela valoriza a democracia, que ela valoriza o respeito pelos direitos humanos, que ela promove a equidade, que ela busca a resolução pacífica de conflitos e que ela busca proteger as minorias, né? Muitas vezes são minorias políticas, porque são maiores em termos populacionais, mas são minorizadas em termos de acesso ao poder e aos bens públicos, né? Também acho que o professor Ricardo Alexino toca numa questão fundamental. Não adianta você incluir se as instituições não se transformarem. E aí eu gostaria de retomar, né, um texto do eminente sociólogo Florestan Fernandes, a integração do negro na sociedade de classes, né, que ele vai dizendo, bom, a sociedade de classes, ela integra o negro, né, mas ela não se transforma. A gente tem que fazer o mesmo exercício quando a gente pensa nas ações afirmativas, né? Se você não tem essa transformação curricular, por exemplo, que o professor Ricardo Alexino apontou, né? Se você não permite aos estudantes que eles tenham acesso ao patrimônio cultural produzido, não é, pela população negra, pela população indígena dos mais diferentes países, né? Você não vai estar contribuindo, não é, para maior representatividade, para maior reconhecimento, né? Então, por isso que a gente fez essa pesquisa. Nossa pesquisa, ela é uma pesquisa articulada à gestão acadêmica, visando contribuir para a governança universitária, visando mostrar para os gestores da universidade, não é, o quanto é importante a universidade também se transformar. Porque a gente fica sempre, a ação afirmativa, e a maioria dos estudos vamos comparar o aluno de ação afirmativa com o aluno de ação afirmativa para mostrar que, olha, como eles são iguais. Acho que esse é um ponto. Mas vamos comparar o quanto as instituições de pesquisa, as instituições de ensino superior, elas se transformaram curricularmente, elas se transformaram em termos de letramento dos professores para trabalhar com a promoção da igualdade étnico-racial, a promoção de gênero, né?
tem mais computadores, tem mais moradia estudantil, tem mais auxílio permanência para os estudantes, né? Então, eu acho importante a gente deslocar esse olhar, porque é só assim a gente vai conseguir produzir uma universidade de excelência. É muito nítido que a adaptação à vida acadêmica é difícil para todos os estudantes. Agora, você vai ter marcações sociais da vida, como o gênero, a raça, a etnia, a classe social, que podem dificultar isso. E se eu estou entrando numa instituição de ensino superior e eu encontro um ambiente hostil, eu encontro um ambiente onde você tem manifestação de preconceito, onde você tem situações de discriminação, né? É claro que eu tendo a não me motivar para esse curso, eu tendo a querer abandonar esse curso. Então, o que a gente está falando aqui, nós estamos falando no fundo do quê? Nós estamos falando de qualidade de vida acadêmica. Qualidade de vida acadêmica para os estudantes negros, para os estudantes indígenas, né? Eu não penso que tem nada dentro das pessoas, está tudo fora delas. Eu não penso que um estudante negro tem baixa autoestima. Para mim, o estudante negro é uma potência, o estudante indígena é uma potência, que pode trazer novas possibilidades de pensar, novas possibilidades de fazer na universidade. Desse ponto de vista, eu sou um otimista. E eu acho que tem coisas muito precisas que todas as instituições, mas sobretudo as instituições de ensino superior, elas devem fazer. O combate ao preconceito e à discriminação dentro da instituição de ensino superior é fundamental. Então, por exemplo, uma pessoa prestou um concurso, vai trabalhar como funcionária dentro de uma instituição de ensino superior, ela tem que passar, antes do nome dela ir para o RH, ela tem que passar por um curso de letramento étnico-racial, assim como tem que passar por um curso de compliance, assim como tem que passar por um curso de promoção da equidade de gênero. Você pode criar editais para os professores que estão na universidade, para os professores que trabalham com alunos de baixa renda, com alunos que provêm dos programas de ação afirmativa. O ITA ele já faz isso, por exemplo. Não é? Você pode... Só continuar, por favor, tem algumas recomendações. Você pode também financiar os coletivos estudantis que estão na universidade. Hoje nós temos coletivos de negros, de estudantes negros na universidade, de estudantes indígenas na universidade. Esses coletivos podem ser financiados através de editais. Não é? Por quê? Porque eles são rede de suporte social para os estudantes negros e indígenas permanecerem. Você pode buscar maior aproximação com as famílias dos estudantes, porque também são outra rede de suporte social. Né? E você pode incrementar os benefícios que você tem, bolsas e auxílios para permanência na universidade. Então, tem muitas coisas que são palpáveis, que dá para a gente fazer imediatamente, que não dependem de financiamento, dependem, sobretudo, do quê? Dependem de vontade política. Então, é verdade. Você tem que mostrar para o gestor acadêmico que universidade de excelência não é universidade que produz um monte de artigo. Isso também, mas que universidade de excelência é universidade que tem um ambiente inclusivo, que tem um ambiente saudável, onde as salas de aula, onde os grupos de pesquisa não são locais de manifestação de preconceito, de discriminação, de situações de assédio. Pelo contrário, né? Devia ser um lugar onde se mostra a igualdade, né? O respeito aos direitos humanos. Sim, esse poderia ser um indicador, não é? Olha só, tal programa de pós-graduação fez determinadas ações de promoção da igualdade étnico-racial de gênero, não teve manifestação de preconceito e discriminação, produziu capacitação para os seus funcionários, vai receber mais financiamento, vai receber mais bolsa, vai receber mais auxílios para intercâmbios internacionais. Eu entendo que qualidade de vida acadêmica é um indicador tão importante quanto produtividade para indicar, né, para mostrar se uma universidade é de fato de excelência ou não. Em resumo, a sua pesquisa é um alerta importante
a respeito da mudança que a universidade deve ter. O Alexino chamou atenção sobre isso também, né? Mudar a cabeça dos professores, dos funcionários e dos próprios alunos nessa convivência que eles têm durante o curso. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS. Agora você acompanha as notícias do terceiro setor com o Lucas Neves. Destaques da semana. No portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor. Eu vim aqui para mostrar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Dia de Doar lança relatório sobre o impacto da doação no Brasil em 2024. Festival Abong discute meio ambiente, sociedade e democracia durante evento em São Paulo. E o projeto Tampinha Legal transforma resíduos em recursos e beneficia entidades com mais de R$800 mil. Esses foram alguns dos principais destaques da nossa redação. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Chegou o momento de divulgar o resultado da nossa enquete realizada no Instagram. Esta semana, perguntamos aos nossos seguidores: você é a favor das cotas raciais? 91% disseram que sim. 0% disseram que não. Esse resultado te surpreendeu, Alexino? Olha, eu gostaria só de saber, né, com qual público foi feita essa enquete, né? Porque o nível de aprovação é bastante relevante, mas, por outro lado, apesar de achar que a aprovação ela está muito alta, né, eu não sei se corresponde àquilo que a sociedade brasileira, né, que não é nada, que não pensa em nada na questão da equidade, ou pensa muito pouco, mas, assim, nesses últimos anos, depois das cotas sociais, as cotas raciais elas foram se tornando algo presente e foram atingindo também outros grupos, né? Então, no programa de pós-graduação que eu sou professor permanente lá na USP, que é o programa de pós-graduação interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, já faz alguns anos nós temos lá cotas para pessoas trans, cotas para pessoas indígenas, cotas para pessoas negras, cotas para pessoas em situação de refúgio ou apátridas, cotas para pessoas PCDs, né, pessoas com algum tipo de deficiência física. Então, assim, talvez isso está se tornando algo muito presente dentro das instituições e o nível de aceitação possa estar crescendo. Agora, me surpreendeu muito, né, o nível de aceitação que você passou aí ser tão alto. Eu até gostaria de saber, Joel, o público que vocês fizeram esse tipo de levantamento aí, de pesquisa, qual que foi? São os nossos seguidores que acompanham o trabalho do Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais. No caso, foi do Instagram. Quem nos acompanha no Instagram, toda semana a gente deposita lá uma pergunta a respeito do tema do programa. Então já é um pessoal mais consciente, né? Exatamente. É um pessoal que já acompanha, interessado em causas sociais, né? Tá vendo como é que vocês fazem letramento, né? É verdade. Bom, a produção selecionou 2 perguntas das pessoas que enviaram no Instagram também perguntas, além de responder. Então, eu vou repercutir com você e com o Alessandro. Alessandro, tem uma pergunta aqui, do Augusto, que você falou sobre esse assunto, mas eu gostaria que você repetisse. O sistema de cotas, muitas vezes, esbarra no preconceito dos alunos e professores. Como resolver esse problema? Isso você deve ter identificado na pesquisa, mas o Augusto te pergunta isso. Oi, Augusto, obrigado pela pergunta. Eu gostaria inicialmente de comentar a enquete do Instagram, porque o que me interessa são as pessoas que espontaneamente se manifestam, não é?
que elas são contra as cotas, né? Eu, como cientista, tenho uma série de limitações, como cientista do comportamento humano. Entendo que ser cientista é você escolher um caminho e ter que deixar todos os outros, não é? E na psicologia a gente se preocupa muito em os condicionantes do comportamento humano, né? Então, o que condiciona o comportamento humano e a dinâmica de funcionamento do comportamento humano. Então, certamente, se a gente colocasse uma notícia no jornal, uma notícia no Instagram, fosse pedir os comentários das pessoas, talvez nos comentários a gente tivesse mais dado de realidade, não é? Robusto para tentar entender a complexidade que é. Eu gostaria de retomar primeiro a noção do racismo católico ibérico, que eu já tinha anunciado, né? Que se articula em termos de intimidade, proximidade e violência, né? Então, veja, uma vaga na universidade é um momento de disputa, né? Enquanto momento de disputa, então, dentro desse racismo católico ibérico, ele favorece o quê? A manifestação do preconceito e da discriminação. Onde a gente vai pegar essa manifestação, por exemplo? É um dado muito robusto você ficar olhando comentários que as pessoas fazem na internet sobre ações afirmativas. Porque a pessoa foi lá, olha a magnitude empírica desse dado. A pessoa foi lá e espontaneamente disse aquilo que ela pensa. Eu acho um dado muito forte. Do ponto de vista mais de gestão de administração pública, a gente tem que entender o quê? Existem políticas universalistas, mais saúde para todos, mais educação para todos, mais habitação para todos, mas, de fato, para algumas políticas universalistas para todos, de fato atingirem todos, elas precisam de políticas de focalização, elas precisam de políticas de foco. As ações afirmativas são uma política de focalização para que a gente, de populações marginalizadas e excluídas historicamente no acesso à educação, né, para que, de fato, então, o acesso à educação seja universal. E aí a gente precisa diferenciar, como bem apontou o professor Ricardo Alexino, o que significa o sistema de reserva de vagas no ensino de graduação e o sistema de reserva de vagas no ensino de pós-graduação. Para você entrar num curso de graduação na universidade, você tem as reservas de vagas para alunos que provêm de escola pública. E é só dentro desta cota de alunos que provêm de escola pública que pode ser colocada a cota étnico-racial. Ou seja, para quem vem da escola, para quem vem do ensino médio e vai acessar o ensino superior, você não tem cota racial. Você só tem um componente dentro da cota para escola pública. Então, um estudante de escola pública vai lá, marca que ele é de escola pública, e depois, como estudante de escola pública, ele marca se ele pertence à população negra e indígena. No ensino de pós-graduação, é outra coisa, tá? No ensino de pós-graduação, você pode ter isso, como o professor Ricardo Alexino falou, quer dizer, a cota do meu programa de pós-graduação em psicologia social também é assim, né? O aluno, ele tem uma pontuação por hipossuficiência econômica e ele tem outra pontuação também por ele pertencer a determinado grupo marginalizado e excluído historicamente do acesso à educação. Então, a ação afirmativa no Brasil talvez tenha sido aquilo que mais trouxe a chance de produzir letramento étnico-racial, porque efetivamente as pessoas vão falar de relações étnico-raciais, não é? Primeiro, elas gostam de se colocar como rapidamente, não é? Embaralhar esta relação entre mega fenômeno estrutural, ideológico, processual, que é o racismo. E esta dificuldade de entender como ele se manifesta. Ele se manifesta a partir de preconceito e a partir de discriminação.
né? Outro aspecto então, como as cotas, elas mexem numa situação de disputa, né, que é a vaga na universidade pública, então ali você vai ter, sim, mais manifestação de preconceito e discriminação, e acredito que isso vai durar para sempre. Você pode comparar o início do que as pessoas emitiam em termos de opinião pública sobre as ações afirmativas, né? Estou falando da grande maioria da população brasileira, e o que elas continuam emitindo hoje, né? Você não vai ter muita diferença cada vez. Agora, ela é fundamental por quê? Porque ela produz esse letramento étnico-racial e porque ela explicita por que o preconceito se manifesta contra as cotas. Porque é uma situação de disputa. Quando eu tenho situações de disputa, então, né, todos os processos de hierarquização que provêm nesse mega fenômeno cultural que é o racismo, né, eles vão encontrar caldo para se manifestarem no comportamento humano. Bom, a seguidora Maria Angélica pergunta, Alexino, o sistema de cotas acaba acentuando o preconceito? Desculpa, se o sistema de cotas acaba sendo... Acaba acentuando o preconceito que já existe na sociedade. Ela não colocou isso, mas a gente... Certo. Então, vamos à pergunta. O sistema de cotas acaba acentuando o preconceito? Eu penso que não, Joel. Eu penso que ele explicita o racismo que existe na sociedade, né? Então, talvez por isso incomode tanto. Agora, por outro lado, o sistema de cotas sempre aconteceu na sociedade brasileira, né? No final do século XIX, por exemplo, os imigrantes, eles foram cotistas. Eles receberam terras, receberam grãos, receberam vagas em universidades, né? E isso, desde a segunda metade do século XIX até agora, existe cota. Quando você tem universidades públicas em que a maior presença de alunos é composta de alunos brancos, né? Isso é um sistema de cotas. A única coisa que está sendo colocada agora é que precisa reverter. O sistema de cotas aí tem que ser para pessoas negras, né? Então, assim, mas na história do Brasil, os brancos sempre tiveram um sistema de cotas garantidos, seja dentro do sistema escolar, né, das universidades, dos empregos, dos cargos, né? Então, sempre tiveram. Então, cotas no Brasil não é uma coisa recente, não, só que tem que antes ela garantir aí o lugar para as pessoas brancas, né? E agora ela está começando a ser pensada pelas pessoas negras. E é interessante que séculos depois cria tanta indignação, né, nas pessoas brancas que sempre foram cotistas, né, na história do Brasil. Bom, fechando a enquete dessa semana, eu faço um convite a você ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram e nos seguir nas nossas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. O caso de racismo e bullying dentro do Colégio Mackenzie, localizado em região nobre de São Paulo, sofrido por uma aluna bolsista negra de 15 anos, que alegou a tentar o suicídio, porque ela era chamada de cigarro queimado e lésbica preta. A família disse que notificou a escola pelo racismo em maio de 2024, e o caso estourou agora, recentemente, na semana passada. Lembrando a você que nos acompanha e aos nossos dois convidados que o Mackenzie já tem um histórico, né, de preconceito e racismo. Em 2019, na mesma instituição de ensino, um estudante de jornalismo relatou o episódio de falas racistas de um professor dentro da sala de aula, após o Carnaval de 2018, com o artigo Racismo no Mackenzie. O caso isolado se repete. Esse é o título da matéria que saiu na grande imprensa naquela época. Eu queria a opinião dos nossos dois convidados. Como sistemas de ensino, o que é muito ruim é que nos sistemas de ensino, na educação, tem-se a origem, né, de mais preconceito, de mais discriminação, como aconteceu no caso do Mackenzie, Alexino. Eu acho que não é de se surpreender, né?
esses xingamentos, esses estereótipos estão muito presentes dentro da sociedade como um todo. Basta a gente ver nas relações aí de futebol, né, time, futebol, que seria aí esse racismo recreativo, né, está muito presente. Então, não é de surpreender. O que precisa ser feito é isso ser judicializado, as pessoas realmente responderem pelo crime de racismo. Eu penso que, a partir do momento que a lei colocou a injúria racial como sendo uma forma de se pensar também a questão racial, isso daí acabou levando retirando, né, a potência que a lei do Carlos Alberto Caó havia colocado, né, racismo como crime inafiançável, imprescritível perante a lei. Eu até pergunto, né, existe alguém cumprindo, preso por ato de racismo, né? Existe? Não existe, né? Então, tudo se volta para a questão da injúria racial, que é um tipo de crime menor, né? Muitas vezes até com uma cesta básica resolve aí a questão. Então, enquanto a lei estiver sendo muito suave, como era antes, né? Colocando a injúria racial dentro desse crime, vai continuar sendo. Se as pessoas estivessem respondendo pelo crime de racismo, como a lei determina, né, uma lei, um crime inafiançável e imprescritível, respondendo na prisão, sem a possibilidade de fiança, talvez elas escondessem melhor o racismo que tem. Alessandro, nesse caso do Mackenzie, que já desde 2018, 2019, vem praticando atos de racismo, o que é necessário para coibir ações como essa? E, rapidamente, eu queria te ouvir, que tipo de tratamento psicológico essa menina deve passar, você como psicólogo? O que deve ser dito para essa menina, que era bolsista, né, na escola, e que agora está numa situação insustentável, né? Bom, dentro da minha limitação aqui, do meu contorno, dentro da minha ciência, né, eu vou tentar falar um pouco sobre esse fenômeno. Tá? Em primeiro lugar, eu entendo que a primeira coisa que mostra é como as instituições precisam se transformar. Não adianta a gente incluir se a instituição não se transformar. Segundo, dentro da minha perspectiva, né, com as limitações da ciência que eu trabalho, eu entendo que o que esta menina sofre é uma situação de preconceito étnico-racial. Né? Então, veja como o letramento é fundamental. Ó, só aqui na nossa conversa apareceu bullying, racismo, ato de racismo, né, preconceito, discriminação. Se a gente, do meu ponto de vista, da minha limitação, se a gente não abre, esmiuça, a gente não consegue entender a relação de causalidade entre algo, um fenômeno que produz uma situação. Né? Porque aí a gente fica lidando tudo como se tudo fosse fenômeno. Eu não acho que existe, dentro da minha limitação, dentro da minha perspectiva, não existe ato racista, existe ato de preconceito étnico-racial. Né? Veja, a população negra, independente do indicador que você escolha, pode ser saúde, pode ser habitação, pode ser educação, ela sempre vai apresentar piores indicadores. Né? E isto, ela provém, obviamente, de todo esse processo histórico que a gente viveu agora. A nossa história não precisa ser o nosso destino. Então, de novo, tem uma perspectiva otimista sobre o que é possível ser feito. Do ponto de vista, e quero que vocês entendam, do ponto de vista psicológico, né? Uma pessoa de cor de pele negra, do ponto de vista do comportamento, ela vai estar muito mais sob controle de agora eu vou sofrer preconceito, agora eu vou ser discriminado,
do que uma pessoa de cor de pele branca. Então, só aí você já tira, né? O gasto emocional que precisa ser colocado por uma pessoa de cor de pele negra, ainda mais quando essa pessoa está acessando espaços e instituições que, historicamente, não havia a sua presença e muito menos a sua representatividade. Tá? Então, acho uma grande oportunidade do Mackenzie se rever. Do ponto de vista desta menina, eu diria, não há nada dentro dela. Ninguém é um efeito só de uma opressão. O ser humano é muito mais. A mulher não é um efeito só da opressão de gênero sobre ela. O negro não é um efeito só da opressão étnico-racial. Ou seja, a determinação social, ela não pode ser, não deveria ser aquilo que é definidora, tanto da identidade do sujeito, quanto do desejo do sujeito, quanto da potência do sujeito. Mas, às vezes, a determinação é. Às vezes, não é como a gente teve na experiência norte-americana, como a gente teve aqui na experiência do Carrefour, não é? A determinação social é tão grande que eu não consigo respirar, como aconteceu com o George Floyd. Né? Mas, por que eu estou dizendo isso? Não tem nada dentro desta menina. Está tudo fora dela, está tudo na estrutura social. Então, essa menina, ela tem que ser acolhida, ela tem que poder falar sobre essas coisas, mas, sobretudo, não é? Ela tem que perceber que isto é algo que veio de fora, que a atacou e que dificulta com que ela tenha um desenvolvimento pleno. Agora, esta menina, se ela estiver num ambiente cooperativo, né, ela tem tudo para superar isso. Tá bom? Bom, estamos chegando no final do programa. A frequência de atos como esse, por que a sociedade naturaliza o preconceito racial? Alexino. Eu volto na questão aí da distopia, né? Não se pode esperar da sociedade 100% dessa utopia, dessa bondade, que não é. Existe a competição, é uma sociedade distópica, e quando se mexe em privilégios, aí a agressividade ela fica maior. Então, do ponto de vista distópico, eu acredito que é o perfil das sociedades, né? E isso que gera conflitos, gera guerras, né? Basta a gente ver o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o que vem acontecendo também no Brasil e em outros países também. Alessandro. Obrigado por você ter me dado a palavra. Eu acho que o professor Ricardo Alexino, ele pontuou de forma muito nítida e precisa, né? O que está na base de diferenciação dos seres humanos que transforma a diferença em desigualdade são os processos hierárquicos. Pois bem, a gente tem histórias de processos civilizatórios que não tenham se organizado de forma hierárquica, teocracia, aristocracia, né? Por outro lado, veja isso, a psicologia do comportamento te mostra muito bem. Se você cria ambientes cooperativos, se as pessoas trabalham, convivem, estudam em ambientes cooperativos, você mitiga, você reduz imediatamente a manifestação de preconceito de qualquer espécie. Agora, a gente vive em ambientes cooperativos, a gente tem experiências cooperativas? Não, a gente tem experiências competitivas, porque a base de organização da vida social é uma base hierárquica, né? Então, fica aquele velho ditado lá da Manauara, não é? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Em processos de hierarquização, não é? De estratificação social de base piramidal, então aí os grupos humanos eles vão ter sempre a tendência de se identificar com quem está no topo da pirâmide, né? E tentar se afastar de todas as formas com aqueles que estão na base da pirâmide e que revelam algum signo de não adaptação dentro dessa estrutura social que, per si, já é violenta. Ponto final em mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação
do professor Alessandro de Oliveira dos Santos, e do jornalista e professor Ricardo Alexino Ferreira. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.